Boa noite, meu nome é Alisson Neves, estou superintendente de licenciamento ambiental e a partir desse momento nós iniciamos a audiência pública para o empreendimento denominado Estância Santa Paula. É uma apresentação do Estudo de Relatório de Impacto de Vizinhança, o RIV, né, para a atividade de parcelamento de solo, na qual estamos em fase de licença prévia, né? Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma audiência pública realizada pelo Brasília Ambiental para empreendimento de parcelamento de solo da atividade de parcelamento de solo em fase de licença ambiental prévia. Em virtude das medidas de enfrentamento à pandemia, né, que ainda se mantém, nós estamos realizando a audiência pública em modelo virtual, né? É uma audiência pública que ela está sendo realizada hoje, no dia 28 de junho de 2022, iniciando às 19 horas, e ela segue até às 21h45, incluindo um tempo de 15 minutos de intervalo e a possibilidade de prorrogação de 30 minutos, caso as perguntas que vão chegando, a gente não consiga esgotar no tempo regulamentar inicial, né? Então é possível que a gente consiga prorrogar caso haja demanda para que seja feito. O importante é que a gente consiga recepcionar, né, no dia de hoje, todos os questionamentos e todas as dúvidas que possam surgir, assim como também as colaborações para que a audiência pública ela se transcorra com tranquilidade e alcance os seus objetivos dentro do que é previsto na legislação. Falando em legislação, essa audiência pública ela é abarcada, né, como previsão legal da Resolução CONAMA 494 de 2020 e a Instrução Normativa 27 também de 2020, que fala de todo o regramento para audiências públicas por licenciamento ambiental, no qual nós estamos seguindo de forma regulamentada, né? O processo de licenciamento ambiental que nós vamos discutir aqui hoje é o processo 391, uma sequência de 5 zeros, 120, 2021, 57. O empreendimento é o Estância Santa Paula, localizado no Jardim Botânico, na região administrativa Jardim Botânico, Quinhão 6, Fazenda Taboquinha. Fase a licença prévia, parcelamento de solo urbano é a atividade licenciável, né, que estamos estudando, e o empreendedor é o Santa Paula Empreendimentos Imobiliários, a empresa responsável pelo estudo, né, os técnicos são da Progeplan Engenharia Ambiental. A presente audiência pública teve a sua publicação conforme previsto no artigo 5º da Lei 5081 de 2013, né, e a Instrução Normativa número 27 de 2020, assim como também houve a publicação dos estudos ambientais na internet para quem assim tiver interesse, né, estão todos divulgados no site do Brasília Ambiental. O objetivo da audiência pública ela é aberta para qualquer interessado, né, qualquer pessoa, né, da sociedade civil, estudante, profissional, qualquer pessoa que é interessado, né, na questão que está sendo debatida aqui, ele tem total abertura para poder participar. E a ideia é que a gente apresente o estudo de relatório de impacto de vizinhança, o RIF, referente ao processo de licenciamento ambiental, né, bem como a ideia também é que a gente colha, né, as colocações da população para que a gente considere dentro do processo de licenciamento ambiental. Lembrando que a audiência ela é instrutiva e colaborativa e não deliberativa, né? Mas a gente está aqui para poder colher todos os questionamentos, sugestões e apontamentos, tendo em vista o momento de análise técnica do empreendimento. O trâmite do processo de licenciamento ambiental, isso é importante a gente colocar para que possamos entender qual é o momento que nós estamos, né, nesse processo. Então, como eu falei antes, a gente está aqui analisando uma licença prévia, que é a primeira licença, né, dentro do que é previsto dentro da resolução CONAMA 237 de 1997. Essa licença prévia, ela tem como objetivo, né, avaliar a concepção de projeto e reconhecer viabilidade ambiental do empreendimento, uma vez que a concepção de projeto seja aprovada e a viabilidade ambiental do empreendimento seja constatada, a licença prévia ela pode ser emitida, sendo que a audiência pública é parte desse processo para os requerimentos de parcelamento de solo urbano, que é o caso. Então,
a partir do momento que é emitida uma licença prévia, o empreendimento ainda não pode ser construído. Há depois a necessidade da apresentação por parte do empreendedor dos planos, programas e projetos a serem apreciados para uma licença de instalação. Aí sim, licença essa que ela dará a possibilidade de instalação do empreendimento no ponto de vista ambiental, e depois do empreendimento construído, ainda há a licença de operação, que é a terceira licença, permitindo assim o funcionamento do empreendimento. Destacar que a audiência pública serve para colher informações, para aprimorar o processo, né, dos estudos ambientais, e não é um fórum de decisão. Então aqui a gente não está para deliberar, a gente está tão somente para poder colher essas informações e a participação de todos conforme regramento legal, né? É importante colocar também que dentro do processo de licenciamento ambiental, ele é um processo aberto, é um processo público, e é um processo que ele, além da audiência pública, ele continua disponível para acesso à população. Então, quem é interessado, a audiência pública é um momento para participar desse processo. Entretanto, através dos canais oficiais de ouvidoria, né, o requerimento de solicitação de cópia de processo, de informação, ele pode ser apresentado a qualquer tempo que o cidadão será atendido. Assim como também, né, se a comunidade ela desejar uma reunião com os membros do Brasília Ambiental, né, responsáveis pela análise, para apresentar esclarecimentos, o Instituto do Brasília Ambiental fica à disposição para atendê-los, né, dessa forma também. É importante dizer que essa transmissão está acontecendo ao vivo, né, no canal oficial do Brasília Ambiental, e uma vez que a gente está disponibilizando essa audiência pública com acesso à internet, entretanto, né, uma vez que haja por parte da população alguma dificuldade para poder acessar a internet, né, nas suas residências ou em local mais conveniente, a gente informa, né, que existe um ponto de acesso que está aberto nesse momento agora, para que a população possa, na região, né, do empreendimento, para que a população que não tem acesso à internet possa assistir a audiência pública dessa localização. Então, ela está aberta, né, no Salão da Assembleia de Deus, do Jardim Botânico, localizado na quadra 1, etapa 1, rua 1, lote 289 e 305, no Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal. Então, aquelas pessoas, né, que porventura tenham interesse em assistir a audiência pública, mas por algum motivo elas não estão com acesso à internet ou estão com acesso precário de internet, podem se dirigir à Assembleia de Deus do Jardim Botânico, que essa transmissão está acontecendo lá, e todo o direito de participação será garantido a essas pessoas também. Bem, é importante colocar as fases dessa audiência pública, né? A gente está fazendo uma introdução nesse momento. No segundo momento será passado para que a empresa responsável, os representantes do empreendimento, possam assim também fazer a apresentação do empreendimento e dos atributos e questões ambientais a serem debatidas, tá? E posteriormente será aberto um espaço para a participação da população. Esse espaço ele pode ser utilizado tanto pelos canais de comunicação, e-mail ou WhatsApp. Então eu peço a todos que têm interesse, observe o número do telefone do WhatsApp, além dele estar na descrição do vídeo do YouTube. O número eu vou falar aqui, 61 9924 89 698. Então, 61 99248 9698. Repetindo, 61 99248 9698. Então, através desse telefone, através do aplicativo WhatsApp, é possível encaminhar os seus questionamentos. Assim como também para o e-mail licenciamento.ibram@gmail.com, licenciamento.ibram@gmail.com. Está na descrição do YouTube também, o WhatsApp e o e-mail. Pronto, as duas informações, o WhatsApp e o e-mail, obrigado, está na descrição da transmissão no YouTube. E aí é importante colocar também que existe no site do Brasília Ambiental, o www.ibram.df.gov.br, um formulário para que essa pergunta possa ser apresentada. Então a gente orienta, né, que seja acessado esse formulário para o preenchimento devido à identificação
e assim ser encaminhado esse formulário. Pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp, mas são os canais de comunicação. O chat, né, do YouTube, ele é um canal válido, ele é um canal válido para encaminhamento de contribuição. O chat também fica aberto, né, para servir de canal de interação com as pessoas que estão participando. Qualquer pessoa poderá se manifestar na audiência pública exclusivamente de forma online, né, para isso, né, a gente está disponibilizando o WhatsApp e e-mail, no qual serão admitidos as manifestações de forma de texto e áudio. É importante dizer que, para que a gente considere trazer a manifestação da população que estiver apresentando, essa manifestação ela precisa ser identificada. Então, seja áudio ou seja por texto, é importante que a identificação, o nome completo da pessoa seja colocado, e também se essa pessoa fizer representação de alguma associação ou de alguma entidade, que também possa citar essa associação ou entidade. As informações que não contenham a identificação, elas não serão consideradas no âmbito da audiência, ou seja, aquilo que foi encaminhado, mensagem encaminhada de forma anônima, ela não será recepcionada nesse momento, tá? As manifestações devem ser realizadas de forma objetiva para melhor aproveitamento das contribuições, vinculadas exclusivamente ao tema da audiência pública, e elas têm que, né, prezar pela cordialidade, o respeito, seja por áudio ou seja por texto. É importante colocar, em uma situação que a gente sempre se depara, a gente está falando aqui do processo de licenciamento ambiental, ou seja, a pauta que será debatida nesse momento aqui é uma pauta ambiental. Outros assuntos em relação ao empreendimento, não necessariamente nós iremos conseguir esgotar aqui. Nossa obrigação, né, nesse momento aqui é para discutir as questões ambientais, seja do meio físico, meio biótico, fauna, flora, o que o empreendimento vai trazer de impacto ambiental, soluções de infraestrutura, para que a gente consiga né, apresentar os empreendedores apresentando o empreendimento para que a população possa contribuir dessa forma. Questões como comercialização de lotes, questões como trânsito, são questões do cunho mais urbanístico e comercial. Portanto, logicamente que as perguntas que sejam apresentadas nessa temática, a gente vai recepcionar. Se a empresa, né, tiver pessoas com condições para poder responder, isso não será cesseado. Mas não é foco da nossa audiência pública debater questões urbanísticas, porque para isso existe o fórum adequado no licenciamento urbanístico, que é de responsabilidade da Secretaria de Habitação. As manifestações devem ser apresentadas preferencialmente por texto para facilitar o registro. Entretanto, a gente também aceita as manifestações por áudio, tá? É importante que as manifestações elas sejam encaminhadas preferencialmente também nesse primeiro momento da audiência pública, ou seja, no momento de introdução e no momento da apresentação da empresa, né? E depois a gente tem um intervalo e abre para perguntas. Então, esse primeiro momento é interessante que a gente já organize as perguntas que forem trazer, porém, a gente garante aqui, assegura que terá todo o tempo devido para as manifestações serem encaminhadas, tá? A manifestação do participante que será feita por áudio, ela deve respeitar um tempo máximo de 3 minutos, para que a gente consiga também atender dentro do tempo. E as respostas também elas se basearão mais ou menos no tempo de 5 minutos. E também é possível encaminhar um áudio de 5 minutos caso esse áudio ele seja advindo de uma associação, de uma entidade que queira participar, ou seja, a pessoa física ela vai ter 3 minutos para o áudio e a representante de pessoa jurídica ele terá 5 minutos para apresentar suas alegações e perguntas. As mensagens serão agrupadas, colocadas à mesa para que a gente possa fazer as respostas também em bloco, né? Tanto para o Brasília Ambiental pode ser apresentado, como também para o próprio empreendedor. Se não houver tempo hábil para que a gente consiga responder todos os questionamentos apresentados, nós iremos aqui listar e informar já na audiência pública a não possibilidade de responder a todos, e isso irá constar na ata
e instruído no processo. Então, a resposta, ainda que não aconteça na audiência pública, nos registros dessa audiência pública terão as perguntas com as devidas respostas que serão atendidas em ata. Independente de ter participado ou não desse presente momento da audiência pública, qualquer cidadão ele pode participar desse momento ainda, porque o vídeo que está sendo transmitido aqui ao vivo, esse vídeo ele vai ficar disponível no canal oficial do Brasília Ambiental no YouTube por mais 10 dias. Né? Ele vai ficar direto, ele vai ficar direto. Entretanto, a participação da população, pelos mesmos canais que a gente está trazendo aqui, ela pode acontecer até nos próximos 10 dias. Então, corrigindo, depois da apresentação, depois de encerrada a audiência pública, a população ela continua podendo participar dessa audiência pública por mais 10 dias. Sendo que o vídeo, que é registro dessa audiência, ele ficará disponível no canal oficial do Brasília Ambiental no YouTube, onde a população pode ter acesso. Esse é um benefício da audiência pública remota e da tecnologia, que permite que as pessoas possam acessar o material ainda depois da audiência pública e possam também continuar participando nos próximos 10 dias. Tá? As informações em relação à presente audiência pública todas estão no site do Brasília Ambiental, tanto a parte dos estudos ambientais como toda a regulamentação e todas as publicações que aqui a gente tem se referido. A audiência pública tem duração de 2 horas, sendo possível o encerramento antecipado, caso a gente consiga concluir toda a programação. Assim como também, caso essas 2 horas não se mostrem suficientes, nós podemos prorrogar por mais 30 minutos. Tá? Ela é dividida em 4 blocos. A primeira é a abertura, que é essa que a gente está fazendo. A segunda é uma exposição da equipe técnica responsável pelo empreendimento, e seus representantes, que ela tem um prazo de 30 minutos, podendo ser adicionado por mais 15 minutos, ou seja, no máximo 45 minutos. Teremos um intervalo de 15 minutos e, posteriormente, a gente já volta do intervalo já para as perguntas apresentadas pela comunidade. Uma vez que a gente tenha esgotado esse momento de pergunta, nós encaminharemos para um encerramento. Finalizando, tá? A exposição técnica, que vem logo a seguir desse primeiro momento que a gente está concluindo, ela será de responsabilidade do biólogo Abel Eustáquio, do engenheiro ambiental Eric Marcel, representante legal do empreendimento, que é o senhor Washington Dourado, e o arquiteto urbanístico, o Jandson Queiroz. Importante colocar que os representantes da empresa, eles podem tanto participar online quanto fisicamente. Então, a gente tem alguns conosco aqui e outros certamente estão participando online, que também poderão estar esclarecendo quaisquer dúvida e dificuldade e participação que a população assim deseja fazer. Então, nesse momento, a gente encerra essa primeira parte de introdução do empreendimento, a gente já avança para a segunda fase, que é a exposição da equipe técnica, com um tempo de 30 minutos, podendo ser prorrogado por mais 15 minutos. Então, a palavra está com vocês, sejam bem-vindos e boa apresentação. Obrigado, Alisson, obrigado pela introdução, pela explanação sobre o roteiro da audiência. Vou iniciar a apresentação do RIV, que é o Relatório de Impacto de Vizinhança desse empreendimento, que é o parcelamento de solo Estância Santa Paula. Só reforçando a colocação do Alisson, como o nosso tempo é um pouco reduzido, eu vou apresentar os principais elementos do estudo e, ao final, vocês terão a oportunidade de estarem fazendo os seus questionamentos e enviando as perguntas. Boa noite, então. Conforme apresentado pelo Alisson, estamos iniciando a apresentação do Relatório de Impacto de Vizinhança, RIV, do empreendimento denominado Parcelamento de Solo Estância Santa Paula. É um empreendimento localizado na região do Jardim Botânico, Distrito Federal,
com área total de 33,7 hectares. O interessado é Santa Paulo Empreendimentos Imobiliários e o responsável técnico pelo estudo é a Progeplan Engenharia e Meio Ambiente. O estudo foi elaborado por uma equipe técnica multidisciplinar composta de diversos profissionais. Em relação ao rito processual, o processo foi aberto no dia 8/1 de 2021. O termo de referência emitido pelo IBRAM saiu na data de 6 de abril de 2021 e o estudo, que é o RIV, foi protocolado na data de 2/9 de 2021. Esse foi o rito processual do estudo. Bem, falando um pouquinho mais do projeto e do parcelamento, a localização, ele está localizado na região do Jardim Botânico, mais especificamente na região da Avenida do Sol, às margens da Avenida do Sol, ao lado do condomínio residencial Interlagos. Aqui a gente consegue ter uma imagem ampla da área do parcelamento e da Avenida do Sol e o comércio que a gente possui ali na frente do empreendimento. Então essa é a localização, as margens da Avenida do Sol. Em relação ao zoneamento ecológico e econômico do Distrito Federal, o ZEE, ele está localizado na Zona Ecológica e Econômica de Dinamização Produtiva com Equidade, e cujas principais diretrizes são promover a geração de emprego e renda, redistribuição das atividades produtivas, garantir a multifuncionalidade da oferta de lotes urbanos, implementar a interligação viária entre as novas centralidades propostas, dentre outras. Em relação à subzona do ZEE, o empreendimento está localizado na subzona de dinamização produtiva com equidade 7, que é destinada à qualificação urbana, ao aporte de infraestrutura e à garantia da gestão do alto risco de erosão e de assoreamentos do rio São Bartolomeu. As principais diretrizes dessa subzona são o fortalecimento do monitoramento, do controle, da fiscalização dos parcelamentos irregulares do solo nas áreas de nascentes do rio São Bartolomeu e de seus tributários e a proteção e recuperação dos córregos e tributários do rio São Bartolomeu. Essas são as principais diretrizes da subzona onde o parcelamento está incluído. Em relação ao zoneamento da APA do São Bartolomeu, ele está inserido na Zona Especial de Interesse Ambiental, a ZOEA, onde é permitido o uso predominantemente habitacional de baixa e média densidade demográfica. Aqui a gente tem uma imagem mostrando a localização do parcelamento em relação à ZOEA. Ele está todo incluído nessa zona especial. Por conta da sua inclusão na ZOEA, será criado um RPPN com área de 10,8 hectares, que corresponde a aproximadamente 32,1% da poligonal da gleba. Falando um pouquinho mais do diagnóstico ambiental, o diagnóstico ambiental, da área de influência do projeto é uma das atividades técnicas a serem desenvolvidas no estudo, que deve incluir a completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, de modo a caracterizar a situação ambiental da área antes da implantação do projeto, considerando o meio físico, o meio biológico e o meio socioeconômico. Então, o diagnóstico ambiental que nós desenvolvemos no RIV, que foi apresentado ao IBRAM e que está em análise, ele envolveu esses elementos, o diagnóstico do meio físico, do meio biológico e do meio socioeconômico, que eu vou apresentar no decorrer dessa explanação. Bem, o primeiro passo para desenvolver um diagnóstico ambiental é a gente caracterizar e delimitar as áreas de influência. A área de influência ambiental de um projeto ou do empreendimento corresponde ao espaço físico, biológico e socioeconômico suscetíveis às alterações como consequência da sua implantação e operação. A determinação da área de influência é de extrema importância, uma vez que ela delimita a abrangência do diagnóstico ambiental, os custos para a elaboração dos estudos, as medidas e planos de gestão ambiental, além do prognóstico ambiental. Ou seja, a delimitação da área de influência é o primeiro passo para a gente poder iniciar o estudo da região e fazer o diagnóstico da área do parcelamento. Bem, no caso específico do parcelamento que nós estamos discutindo hoje, nós delimitamos 3 áreas de influência, que foram as áreas diretamente afetadas, conhecidas como ADA, as áreas de influência diretas, AIDs, e as áreas de influência indireta. Em relação à ADA,
foi delimitada como a planta urbanística do empreendimento, onde haverá interferência direta nos impactos resultantes das obras de instalação e da operação do empreendimento. A gente tem uma imagem aqui da ADA que foi delimitada para esse estudo. Em relação à AID, que é a área de influência direta, a gente delimitou essa AID como a poligonal do empreendimento. Essa definição de ADA e AID, ela foi considerada tanto para o meio físico, biótico e socioeconômico. Foi utilizada a mesma definição de área de influência direta e de área diretamente afetada. Em relação à área de influência indireta, nós fizemos uma separação. A definição foi diferente para o meio biótico, foi a mesma para o meio biótico e físico, e foi diferente para o meio socioeconômico. Para o meio biótico e físico, nós consideramos a subbacia do córrego Mato Grande. E para o meio socioeconômico, definiu-se como AI a região administrativa do Jardim Botânico, que sofrerá os impactos sociais com a instalação do empreendimento no que tange a demanda por serviços, mobilidade urbana e infraestrutura. Bem, falando um pouquinho do diagnóstico, do meio físico, tá? Nós estudamos a geologia da região, a geomorfologia, a dinâmica do relevo, os tipos de solo presentes na região, os aspectos geotécnicos, a probabilidade de processos erosivos na região, a qualidade da água, a espeleologia e a declividade do terreno. Tá? Eu vou tratar agora só dos principais elementos do meio físico, porque nosso tempo é um pouco limitado e a gente não teria tempo hábil para estar tratando de todos os elementos. Em relação à geologia da região, a AID fica situada na bacia do Mato Grande, cujo vale não é muito encaixado ou profundo. Na área é observada apenas a formação Serra do Landim, pertencente ao grupo Canastra. Não foram identificados afloramentos de rocha na ADA e nem na AID do empreendimento. Em relação à pedologia, que são os tipos de solo existentes na área, foi identificada a classe pedológica de cambissolo álico, que representam associações de solo câmbicos cascalhentos, com textura predominantemente descrita como pedregulhos areno-siltosos. Em relação à qualidade da água, nós definimos 3 pontos de amostragem na região, conforme a gente pode ver nessa imagem projetada. Tá? Os pontos de amostragem se caracterizam como pequenos tributários que desagam no Ribeirão da Papuda. Dentre todos os parâmetros analisados nas nossas análises, apenas os coliformes termotolerantes apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos pela resolução CONAMA 357, demonstrando que, apesar dos pontos de amostragem apresentarem características de ambientes antropizados e estarem inseridos em área urbana com presença de diversos parcelamentos, a água apresenta uma qualidade que pode ser considerada boa. Em relação à suscetibilidade à erosão, a classe predominante na região é a classe moderadamente suscetível e pouco suscetível. 92,4% de toda a poligonal da área de estudo está classificada em classe pouco suscetível a processos erosivos, conforme a gente pode observar na imagem que a gente vê na projeção. Tá? Mais de 92% da área é classificado nessa classe de pouco suscetível a moderadamente suscetível. Em relação à declividade da poligonal, as áreas com declividade elevada estão prioritariamente inseridas em área destinada à preservação da permeabilidade do solo e da preservação da vegetação nativa por meio da implantação da RPPN. Somente 12,6% da gleba está localizado em áreas com declividade superior a 30%. Falando um pouquinho mais do diagnóstico do meio biótico, onde foram estudados a fauna e a flora, no meio biótico nós realizamos um inventário florestal em toda a poligonal do parcelamento. Tá? Nós optamos pela estratégia de amostragem, da amostragem estratificada. Tá? Nós executamos 21 parcelas na área de Cerrado Ralo, parcelas com dimensões de 20 por 50, e nas áreas de mata de galeria, nós alocamos 16 parcelas de 10 por 10. O total amostrado foi de 2,2 hectares, o que corresponde a 9,2% da área diretamente afetada do empreendimento.
Em relação às classes de cobertura do solo identificadas na região, ocorre o predomínio da classe Cerrado Ralo Antropizado. Ele ocupa cerca de 89% da área total da gleba, seguido pela área urbanizada, que ocupa 7% da gleba, e as matas de galeria, que ocupam 3,8% da gleba, conforme a imagem ilustrativa que a gente consegue visualizar na apresentação. Em suma, a classe de solo predominante na região hoje é o Cerrado Ralo Antropizado. Em relação ao inventário florestal que foi realizado na região, nós identificamos 767 indivíduos arbóreos arbortivos, distribuídos em 78 espécies e 38 famílias botânicas. Dessas 78 espécies identificadas na região, 5 são tombadas na lista de proteção especial. Em relação ao estudo de fauna que foi executado na região, esse estudo foi realizado entre os dias 10 e 29 de maio de 2021, na transição da estação chuvosa para a estação seca. Os levantamentos de fauna foram realizados em 5 sítios ou quadrantes amostrais. E em relação à herpetofauna, foram registradas apenas 2 espécies de répteis e anfíbios. Nenhuma dessas espécies consta na lista de espécies ameaçadas. Em relação aos pastos, a ornitofauna, foram registradas cerca de 100 espécies de aves, distribuídas em 33 famílias. Apenas uma, que é o papagaio galego, consta na lista de espécies ameaçadas. Em relação à mastofauna, que são os mamíferos, foram registradas 3 espécies de mamíferos, nenhuma consta na lista de espécies ameaçadas, e apenas uma espécie, que é o mico-estrela, é considerada endêmica do Cerrado. E por fim, em relação aos peixes, a ictiofauna, foram registradas 7 espécies de peixes na região. Então, esses são os resultados dos estudos de fauna e flora que nós realizamos na região. Eu reforço e ressalto que os estudos completos, para os interessados que queiram conhecer um pouquinho mais do diagnóstico que nós realizamos na região, podem acessar o site do IBRAM, e lá vocês terão acesso ao RIV, tá? Onde consta o diagnóstico completo da área. E por fim, foi realizado um diagnóstico do meio socioeconômico, tá? Os estudos socioeconômicos, eles podem ser definidos como um processo de conhecimento, análise e interpretação de uma determinada situação social ocorrente na região. Nós focamos nos estudos socioeconômicos na AI e na ID/ADA do projeto. Na AI, nós analisamos o contexto regional, nós analisamos a organização social, o uso e ocupação do solo, as características da população em relação ao emprego, renda, escolaridade, saúde, domicílio. Nós analisamos também a infraestrutura urbana e regional, tais como a presença de escolas, de hospitais, questão de segurança pública, disponibilidade de transporte. Nós também caracterizamos a economia da região e também caracterizamos as ofertas de lazer e de turismo. Tudo isso no contexto da AI, que para o meio socioeconômico foi definido como a RA do Jardim Botânico. Em relação à IDEADA, que foi definida como a poligonal do parcelamento, nós fizemos uma caracterização detalhada do uso e da cobertura do solo e da infraestrutura local presente na região. Tudo isso, reforço mais uma vez, está disponível no RIV, que vocês conseguem acessar por meio do site do IBRAM. Eu vou falar aqui sobre os principais aspectos identificados no diagnóstico socioeconômico, tá? Enfim, foram levantados dados referentes ao histórico de ocupação, a dinâmica populacional, a uso e ocupação do solo e a infraestrutura, tanto da ID quanto da AI. Foi realizada uma ampla pesquisa documental e levantamento de dados, inclusive com aplicação de questionários para os moradores e comerciantes da região. Esses questionários foram aplicados no sentido, tá, de entender a dinâmica socioambiental da região. Em relação à escolaridade, observa-se que 34,9% da população residente na RA do Jardim Botânico possui superior completo e 12,7% possuem pós-graduação. Cerca de 11% possuem apenas o ensino médio completo e 15% da população não finalizaram o ensino fundamental, o que representa um número bastante elevado para a RA. Menos de 1% da população foi considerada analfabeta. Em relação ao trabalho e renda da população do Jardim Botânico,
foi considerada a situação de atividade da população. Cerca de 46% da população possui atividade remunerada, 14,8% são formados por aposentados e 1% por aposentados que ainda continuam na atividade laboral. O percentual de estudantes é de 15,7%, sendo que 1,4% não possui atividade e 4% encontram-se desempregados. Nós também analisamos a questão de propriedade. As residências em área própria, tá, não legalizada, correspondem a cerca de 74% dos domicílios, percentual que caracteriza a área como uma das principais em termos de regularização fundiária hoje no Distrito Federal. Os imóveis alugados representam 12% e os imóveis cedidos apenas 4%. Nós também analisamos a infraestrutura presente hoje na RA do Jardim Botânico. Tá? Em relação à coleta de lixo, tá? O serviço de limpeza urbana atende 77,7% da população. A coleta seletiva atende 14% da população. Em relação ao abastecimento de água, 88,3% da população é atendida pela rede geral, 1,6% por poços ou cisternas e 9% por poços artesianos. O esgotamento sanitário por rede geral atinge 17%. A fossa séptica é utilizada por 61% da população e a fossa rudimentar por cerca de 20% da população do Jardim Botânico. Eu vou passar a palavra para o professor Janderson, representante da empresa que está fazendo os estudos de infraestrutura e urbanismo. Ele vai falar um pouquinho mais dessas questões e em seguida eu retorno para falar do prognóstico e dos programas ambientais que serão executados na área do parcelamento. Boa noite a todos. Meu nome é José Janderson Queiroz, sou arquiteto urbanista e vou falar da parte de infraestrutura e urbanismo do projeto. Bom, nós estamos falando de uma área, uma poligonal, que está 100% inserida em zona urbana. No caso, pelo PDOT, o zoneamento é da Zona Urbana de Uso Controlado 2, cujas diretrizes envolvem a permissão pelo uso predominantemente habitacional, respeitado o plano de manejo e o zoneamento ambiental, né, reservado para a região, e adotando medidas de controle ambiental. A área está inserida numa área de densidade baixa, cuja faixa é de 15 a 50 habitantes por hectare, e já existem diretrizes urbanísticas emitidas para a área, as diretrizes gerais, a DIUR 01/2019, e a diretriz urbanística específica, a DIUP, a 23/2021. A área está integralmente inserida em Zona B, cuja a classificação vem exatamente da ZOEA, da Zona Ocupação Especial de Interesse Ambiental, e da Zona Urbana de Uso Controlado 2. Aqui a gente vê na tela o planejamento para o sistema viário, né, elaborado por essas diretrizes urbanísticas. Vemos que a área está exatamente inserida num trecho onde, próximo dos seus limites, a gente vê ali a inserção de vias de circulação. Existe também toda uma previsão de usos do solo possíveis para essa zona B, onde o parcelamento está inserido, com atividades ali previstas. À esquerda nós temos a tabela que indica essas atividades, com as atividades que nós estamos utilizando, e à direita a gente vê os parâmetros de ocupação do solo com relação a coeficiente de aproveitamento, permeabilidade e altura, e o projeto respeita integralmente essas diretrizes. No que diz respeito ao percentual de área pública, nós temos o percentual exigido de 15% destinado a essa atividade. O planejamento feito para a poligonal, ela envolve o parcelamento da área, já desde o seu acesso, né, com relação à Avenida do Sol e com relação à via que dá acesso a São Sebastião, que se denomina Avenida Taboquinha. O projeto já contempla o alargamento dessas vias com faixas duplas e, a partir delas, a gente tem acesso ao empreendimento, cujos usos previstos são exatamente esses que são apresentados aí na tela,
Então, esse uso amarelo clarinho é o RO1, que é o residencial obrigatório do tipo 1, e nós temos lotes destinados a usos mistos, concentrados na forma do CSIR2NO, que é comercial, serviços, institucional e industrial residencial do tipo 2, que é mais amplo e não obrigatórios, e também do tipo CSIR1NO, que permite os usos comercial, serviços, institucional, industrial e residencial do tipo 1, que é mais local e nenhum obrigatório. Isso faz com que a área ela tenha uma série de espaços destinados às atividades verdes, aonde, quando a gente compara com o mapa que está mais à direita aqui, que é o de declividade, a gente vê que exatamente essas áreas mais declivosas que são as áreas em vermelho no mapa à direita, embaixo. A gente vê que essas áreas mais declivosas, elas são todas destinadas a espaços de preservação e espaços de convívio e lazer. O sistema viário que foi proposto, tanto nos limites da poligonal quanto na sua área interna, exatamente estão em acordo com o que é previsto pelas diretrizes urbanísticas. Então, a gente tem a Avenida do Sol como uma das hierarquicamente mais importantes, que é uma via de circulação, e essa linha laranja que desce aqui para sul, em direção a São Sebastião, é classificada nas diretrizes urbanísticas como uma via de atividades. Então, elas recebem um dimensionamento dentro da poligonal de projeto que possibilita sua ampliação. Então, isso vai ser o tempo inteiro objeto de planejamento pelo projeto. E a partir dessas duas vias mais importantes, a gente vê uma série de linhas amarelas, que são as vias de circulação de vizinhança do tipo 2, que são as vias que a gente costuma denominar como vias locais. Então, aí ao lado, os senhores veem os dimensionamentos dessas vias, perfeitamente adequado à circulação de veículos que hoje e no futuro existem e vão existir na região. Vemos que as vias principais, elas também contemplam ciclovia, como aparece aí nessa imagem. Aqui temos as tabelas dos usos. O que é mais importante considerar é que as exigências feitas nas diretrizes urbanísticas, elas são integralmente assumidas, de maneira que, como já foi relatado, né, dos 100% da poligonal, dos pouco mais de 33 hectares, 32% disso é reservado para uma reserva particular de patrimônio natural, chamada de RPPN, e o parcelamento, ele efetivamente ocorre em pouco mais de 67% da poligonal. Dessa área parcelável, o ponto mais importante, na segunda tabela à esquerda abaixo, é a segunda linha de baixo para cima, que a gente tem como área pública efetiva aproximadamente 17,79%, o que respeita integralmente ao que é determinado pelas diretrizes urbanísticas. Na tabela da direita, a gente tem a especificidade de que a poligonal de trabalho, também respeitando o zoneamento da APA, que exige para essa região chamada de ZOEIA, de Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental, que 50% dessa poligonal inteira seja de área permeável. E aqui na tabela, exatamente abaixo, a gente atinge um número acima do que é o mínimo exigido de 50%, chegando a 51,27% de área permeável dentro da poligonal de projeto. Aqui estão os parâmetros urbanísticos de ocupação da área e a gente tem exatamente aqui a delimitação do que a gente classifica como a RPPN, essa reserva particular de patrimônio natural. Vamos falar um pouco agora das questões das consultas às concessionárias e das questões de infraestrutura, começando pela TerraCap. Então, na consulta feita pela TerraCap, cuja numeração aparece aí na tela, a resposta aconteceu por meio da carta também, cujo número aparece aí na tela, aonde o que foi apresentado para o empreendedor é que o imóvel não pertence ao patrimônio da TerraCap e isso possibilita exatamente configurar como uma área privada, que é o que caracteriza essa poligonal. Quando a gente olha para a consulta feita à nova CAP, relacionada às questões de drenagem urbana, então foi respondido pela TerraCap que não existe interferência de rede pública de águas pluviais implantadas e ou projetadas, e o empreendedor deverá elaborar projeto de drenagem pluvial completo e específico para o lote. Então, a solução adotada
pelo projeto é exatamente o de apresentar um sistema de drenagem sustentável com dispositivos de amortecimento de vazão, cujo excedente de água ele será destinado ao córrego Mato Grande, de acordo com as disposições da ADASA, cuja a resposta da ADASA eu vou ler um pouquinho mais adiante aqui na apresentação. No que diz respeito à SEB, a Companhia Elétrica, então a resposta encaminhada pela SEB é de que há viabilidade técnica de fornecimento de energia elétrica ao empreendimento e a SEB encaminha um laudo técnico onde informa que não há interferências de redes elétricas dentro da poligonal da Gleba. A solução do empreendedor foi exatamente aprovar, apresentar um projeto de infraestrutura elétrica, cujo projeto já foi aprovado conforme numeração e data que aparece aí na tela. No que diz respeito à CAESB, do ponto de vista das questões de abastecimento de água, então é informado pela CAESB que não há um sistema de abastecimento de água implantado ou projetado na região, porém ela apresenta duas alternativas. A segunda alternativa, alternativa 2, é exatamente a adoção de uma solução independente de abastecimento e a solução adotada no projeto foi exatamente essa solução da alternativa 2. Então foi elaborado uma solução independente, um projeto de abastecimento de água. Esse projeto já foi submetido à CAESB enquanto projeto de concepção e ele já foi também aprovado conforme documentação, cujo número está aí na tela aparecendo para os senhores. No que diz respeito às questões de esgotamento sanitário, então mais uma vez a CAESB responde que não há um sistema de esgotamento sanitário implantado ou projetado e foi indicado a elaboração de um projeto específico. Esse projeto foi desenvolvido, cuja solução adota exatamente a estrutura de uma ET, uma estação de tratamento de esgoto compacta para a área. Isso já foi objeto de projeto de concepção submetido à CAESB, que por sua vez, conforme a numeração da documentação que aparece aí, também essa concepção já foi aprovada. No que diz respeito às outorgas, com relação à água, foi emitido a outorga por parte da ADASA, emitiu outorga prévia para o sistema de drenagem do parcelamento, para o lançamento dessas águas de drenagem, para o lançamento de águas pluviais em 8 pontos de descarga no córrego Mato Grande. Então isso já está outorgado. A segunda linha a gente vê com relação às águas, utilização de águas para esse sistema independente. Então foi emitida a outorga no que diz respeito a 6 poços tubulares para fim de abastecimento humano e com relação à questão de esgotamento sanitário está em tramitação exatamente essa solicitação de outorga. No que diz respeito à SLU, que é o Serviço de Limpeza Urbana, então há a possibilidade, como resposta do SLU, de que já atende a região e que poderá atender o empreendimento. Então a solução que o projeto adota é dimensionar o sistema viário de maneira que esses caminhões e outros equipamentos do SLU possam adentrar e circular no empreendimento. No que diz respeito ao DETRAN, foi feita uma consulta e a resposta do DETRAN é de que não compete a esse órgão, o DETRAN, a análise de projetos urbanísticos no tocante ao sistema viário e indica de que isso seja objeto de análise pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, o qual já está ocorrendo, já está em andamento. Com relação à CEMOB, Secretaria de Mobilidade, também foi feita uma consulta à CEMOB e que informa que o serviço de transporte público tem capacidade para atender ao público previsto para o empreendimento e que, mais uma vez, a solução é exatamente que as vias hierárquicas mais importantes são dimensionadas para atender esse fluxo de transporte coletivo e de sistema cicloviário. Então, vou devolver a palavra para o Abel para que ele finalize a apresentação. Obrigado. Obrigado, Giannis, pela explanação. Eu vou realizar agora finalizar a nossa apresentação aqui do LIVE, tratando do prognóstico ambiental, que é um dos elementos mais importantes do estudo. O prognóstico ambiental é elaborado logo após a elaboração do diagnóstico, A gente, finalizando o diagnóstico, a gente tem um retrato da região, um retrato do meio físico, do meio biótico e do meio socioeconômico da região. A partir daí, a gente consegue traçar nosso prognóstico ambiental.
O prognóstico ambiental, ele refere-se à identificação, à valoração e à interpretação dos possíveis impactos ambientais associados à implantação e à operação do empreendimento. Esse prognóstico ambiental que nós elaboramos, ele foi elaborado a partir de uma avaliação dos impactos ambientais, considerando os efeitos negativos ou positivos decorrentes do empreendimento. A identificação e a avaliação dos impactos ambientais positivos e negativos focalizou as alterações decorrentes da instalação e operação do parcelamento. O prognóstico ambiental realizado procurou prever e caracterizar os potenciais impactos sobre diversos âmbitos, e os impactos foram identificados, quantificados e qualificados de forma sistemática por meio de uma metodologia específica e de domínio usual. Como é que funciona essa nossa metodologia para prever e avaliar os impactos ambientais? A gente classifica esses impactos de acordo com essa tabela que a gente consegue visualizar aqui na apresentação, tá? Esses impactos são classificados em relação às suas etapas de acontecimento. Eles podem ocorrer no planejamento, na instalação ou na operação do empreendimento. Eles também são classificados quanto à sua forma, se eles são impactos diretos ou indiretos, quanto à sua natureza, se são positivos ou negativos, quanto à sua abrangência, se eles ocorrem de maneira local ou regional, também quanto à sua temporalidade, eles podem ser impactos de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo, quanto à sua reversibilidade, se são impactos reversíveis, irreversíveis ou parcialmente irreversíveis, sua importância, baixo ou médio ou alto grau de importância, sua magnitude também, se ela é pequena, média ou grande, sua duração, se é permanente ou temporária, e sua probabilidade de ocorrência, se é baixa, média ou alta. Tá? De posse de todas essas informações dos impactos que foram levantados, a gente consegue fazer uma valoração e estimar qual é o impacto de maior ou menor grau desse empreendimento. Bem, a partir disso, nós identificamos os impactos do meio físico, biológico e socioeconômico. No meio físico, nós separamos os impactos que irão ocorrer na instalação e na operação. Na instalação do empreendimento, nós estamos prevendo os seguintes impactos: revolvimento e retirada da camada superficial de solo, redução da permeabilidade do solo, geração de resíduos sólidos tanto na instalação quanto na operação, alteração da qualidade do ar devido à emissão de material particulado, início ou aceleração de processos erosivos, alteração na qualidade da água superficial e subterrânea, redução da permeabilidade do solo em função da impermeabilização superficial, alteração na disponibilidade de água subterrânea durante a operação e início ou aceleração de processos erosivos. Todos esses impactos foram considerados como impactos negativos. Para o meio biológico, nós identificamos 5 impactos, sendo eles a redução da cobertura vegetal devido à supressão da vegetação, a perturbação ou afugentamento da fauna terrestre, alterações no microclima, perda da biodiversidade local, e como impacto positivo do meio biológico, nós identificamos a criação da RPPN, que vai ser uma área de preservação que vai ser criada dentro da área do parcelamento. E, por fim, os impactos do meio socioeconômico. Tá? Nós identificamos os seguintes impactos: a geração de expectativa na população durante o planejamento, a ocupação ordenada do solo e atendimento às normas urbanísticas, que é um impacto altamente positivo, tendo em vista que nós observamos no diagnóstico do meio socioeconômico que mais de 74% das habitações existentes na RA do Jardim Botânico são habitações que ainda não foram regularizadas. Portanto, esse é um impacto altamente positivo para a região, a ocupação ordenada do solo. Nós também temos o impacto de ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, o impacto positivo de mobilização de mão de obra e geração de emprego e renda para a população da região e para os trabalhadores que irão trabalhar durante a construção e operação do parcelamento. Nós também temos o impacto de incremento no mercado imobiliário, que vai resultar na oferta de moradias e no aumento das atividades comerciais. Esse é o impacto positivo, que também foi identificado. Nós temos também o impacto de aumento das receitas tributárias e transferência de mercadoria, outro impacto altamente positivo do empreendimento. Nós temos também o impacto de investimento em infraestruturas e também da consolidação da zona urbana, que são impactos considerados positivos.
Por fim, nós temos o impacto da pressão sobre o sistema viário e sobrecarga no sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos. Esses foram os impactos identificados para o meio socioeconômico. É importante ressaltar que todos esses impactos terão medidas mitigadoras, ou seja, serão executados programas de controle ambientais, os famosos PBAs. Esses programas eles têm a natureza preventiva, com ações para os impactos negativos que podem ser evitados, reduzidos ou controlados. Eles têm também natureza corretiva, que visam a mitigação de impactos por meio de ações de recuperação e recomposição das condições ambientais satisfatórias e aceitáveis. Eles também têm natureza compensatória, pois eles destinam-se a impactos irreversíveis, onde há perda de recursos e valores ecológicos, e, por fim, para aqueles impactos considerados positivos, eles têm natureza potencializadora, pois eles podem intensificar as condições ambientais favoráveis advindos da implantação do empreendimento. E, por fim, aqui eu trago uma lista dos programas que serão executados durante a fase de instalação do empreendimento. É importante a gente ressaltar que esses programas serão apresentados ao IBRAM, ao órgão ambiental licenciador, na próxima fase do processo ambiental, que é a fase de licença de instalação. Tá? Durante a fase de licença de instalação, nós iremos apresentar esses programas em formatos executivos, o IBRAM irá analisar e irá aprovar ou não esses programas que nós estamos nos propondo a executar na região, sendo eles o PRAD, o Programa de Monitoramento de Processos Erosivos, Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, Programa de Monitoramento e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, Programa de Adequação da Infraestrutura de Apoio às Obras, Programa de Compensação Florestal, obedecendo à legislação distrital, que versa sobre a compensação, Programa de Controle e Monitoramento da Supressão Vegetal, Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna, Programa de Criação da RPPN, obedecendo ao zoneamento da APA do São Bartolomeu, que já prevê a necessidade de criar um RPPN dentro da poligonal do parcelamento, Programa de Comunicação Social e, por fim, o Programa de Educação Ambiental. São esses a lista de programas que serão apresentados ao IBRAM e serão executados durante a instalação e operação do parcelamento. Eu encerro aqui a apresentação do RIV, que é o Relatório de Impacto de Vizinhança. A gente vai fazer uma pausa de 15 minutos. Nesse tempo, os interessados terão a oportunidade de estar encaminhando suas contribuições e suas perguntas pelo WhatsApp, que está aparecendo aí na tela, e pelo e-mail também, que está aparecendo aí na tela. Tá? Após esses 15 minutos, nós iremos retornar e iremos apresentar as manifestações que nós recebemos pelo WhatsApp e pelo e-mail. Tá? Obrigado e retornamos em 15 minutos.
Estamos voltando aqui com a audiência pública do empreendimento Estância Santa Paula, localizado na Fazenda Taboquinha, no Jardim Botânico. E agora a gente começa o momento de esclarecimento de dúvidas trazidos pelos espectadores, né? Os participantes dessa audiência pública. Até o momento nós recebemos 2 perguntas, né? Iremos fazer 2 perguntas e as respostas, mas a gente vai manter o canal de questionamentos abertos ainda para a gente tentar atender nessa ocasião agora da audiência pública. Lembrando que as nossas audiências elas se mantêm disponíveis no canal oficial do Brasília Ambiental no YouTube e que a participação da população ela pode se estender pelos próximos 10 dias. Então, nos próximos 10 dias, né, a população ela pode continuar a encaminhar perguntas e sugestões, encaminhamentos, orientações para que a gente consiga fazer parte desse processo de licenciamento ambiental. A primeira pergunta está sendo direcionada para os empreendedores, então vou fazer as perguntas e eu passo para que eles possam responder. A primeira pergunta ela foi feita pelo senhor Pedro Oliveira e ele questiona o seguinte: os sistemas de drenagem e abastecimento, né, imagina abastecimento de água, esgoto, saneamento básico, né? Estarão nas redes da CAESB e Novacap ou a solução serão do empreendedor? Só esclarecendo, a pergunta ela vem no sentido de que existe na legislação a perspectiva de que, né, inicialmente, os concessionárias públicas elas têm a preferência, preferencialmente elas que devem atender os empreendimentos. Entretanto, né, a depender do serviço oferecido por essas concessionárias, caso o empreendimento esteja em um local que a concessionária ainda não tem rede de serviço, o empreendedor ele tem por obrigação dar a solução solução de infraestrutura até que a concessionária pública ela alcance o empreendimento. Então, a pergunta vem nesse sentido e eu passo para os empreendedores para assim fazerem a resposta. No que diz respeito ao projeto urbanístico, né, as soluções de infraestrutura, vou começar pela solução de drenagem, depois a gente fala um pouquinho das questões de água e esgoto. No que diz respeito à drenagem, o empreendimento, primeiro que ele tem uma característica bastante peculiar, que em função das próprias exigências feitas pelo zoneamento da APA de São Bartolomeu, a gente tem uma quantidade de área permeável bastante grande, né? No empreendimento ela supera os 50%. Mas essa drenagem que ela ocorre, isso vai ser de responsabilidade do empreendedor elaborar esse projeto, que já está feito e em tratativas com a Novacap, e as soluções adotadas são de aquela água excedente, sempre que possível a gente fazer a retenção e detenção dessa água nos pontos onde ela cai. Então são soluções de drenagem que são bem contemporâneas em termos de elaboração do que a gente chama de jardins de chuva, né, de espaços ou canaletas que podem ir recebendo essa água, e a água excedente ela vai ser por um sistema próprio lançado no córrego Mato Grande, conforme já outorgado pela ADASA. Então são soluções bem atuais e bem contemporâneas, digamos assim, de drenagem. No que diz respeito ao abastecimento de água, também é algo que vai ser objeto de um projeto desenvolvido pelo empreendedor. A concepção já foi feita, já foi aprovado na CAESB. O abastecimento ele vai acontecer por meio de poços, também já houve a outorga da ADASA relacionado a isso, e a partir desses poços, a parte de tratamento e distribuição será feito de maneira própria pelo empreendimento. No que diz respeito a esgotamento sanitário, também não há um sistema presente lá, implantado, desenvolvido, né, implantado pela CAESB. Então, a alternativa apresentada foi a de utilização de uma estação de tratamento de esgoto compacta, que também vai ser executada pelo empreendedor e cujo dimensionamento permite o total tratamento do esgoto de todas as unidades imobiliárias que vão ser implantadas no empreendimento.
Vamos lá, então, obrigado. Vamos partir para a segunda pergunta. Essa, a priori, eu vou fazer a resposta, né, que é muito do procedimento trabalhado no Brasília Ambiental. Depois eu passo, caso os empreendedores também quiserem fazer uma complementação. Quem faz a pergunta é a senhora Kali Cerqueira. E a pergunta é a seguinte: quais as formas de compensação terão no empreendimento para mitigar os impactos ambientais da ocupação do solo? Bem, basicamente, né, nós temos dois tipos de compensação nesses empreendimentos imobiliários, e aí, logicamente, que a característica específica de cada um, a partir do momento da análise dos impactos ambientais, elas podem variar, né, em algumas circunstâncias. É importante, e também o zoneamento da unidade de conservação, ele pode também trazer mais alguma exigência, né, por parte para o empreendimento. Mas é importante colocar que as compensações, tanto ambiental quanto a compensação florestal, elas acontecem no momento de instalação do empreendimento. Então, o cálculo de compensação ambiental, ele acontece no momento da licença de instalação. Por quê? Porque é quando recebemos todos os projetos, e aí sim nós conseguiremos dimensionar, né, com detalhe, né, a questão dos impactos advindos dos projetos de infraestrutura, etc. E a compensação florestal, ela acontece quando, no momento, se houver a necessidade de supressão de vegetação nativa. Então, a legislação direciona que no momento em que há a autorização de supressão de vegetação, também é necessário recepcionar uma compensação florestal. A compensação ambiental, ou seja, só voltando, acho que não expliquei melhor, são duas compensações, a compensação ambiental e a compensação florestal. A compensação ambiental, ela acontece quando há impacto direto ou indireto em unidade de conservação. Essa região, ela é abrangida pela APA do Rio São Bartolomeu. Portanto, né, a gente está em unidade de conservação de uso sustentável, em que ela vai ter a aferição de algum impacto que reverberará em uma compensação ambiental. A compensação ambiental, ela visa buscar investimentos na melhoria da instalação, ou da manutenção, ou da proteção daquela unidade de conservação, sendo que os investimentos, preferencialmente, eles acontecerão na região do empreendimento. E a compensação florestal, ela visa mitigar os impactos em relação à flora. Então, existe essa compensação direcionada para recuperação e conservação do cerrado e da vegetação nativa, seja por locação ou recuperação de áreas, como também o direcionamento de recursos para programas visando a educação ou visando a melhoria da vegetação em unidade de conservação também. Então, esses são os dois modelos de compensação que, a priori, a gente terá nesse empreendimento. Entretanto, a gente só vai ter a aferição disso no momento da licença de instalação, assim como também no momento da autorização de supressão de vegetação. Vocês têm alguma coisa a completar? Reforçando a colocação aqui do Alisson, tá? Além da compensação florestal e ambiental, como foi muito bem colocado por ele, serão executados 11 programas ambientais, que são os famosos PBAs, tá? Esses programas também serão apresentados em formato executivo durante a fase de licença de instalação. Nós estamos propondo 11 programas, mas cabe ao IBRAM avaliar se é necessário mais algum outro programa além desses 11 que estão sendo propostos. Eu chamo a atenção para o PRAD, que é o Programa de Recuperação de Área Degradada, que visa recuperar possíveis áreas degradadas devido à instalação do empreendimento. Nós também temos um programa de criação de RPPN, que é atendendo ao zoneamento da APA do São Bartolomeu. A RPPN é uma unidade de conservação de uso sustentável, tá? Que vai ser criada dentro da poligonal do empreendimento, em uma área de mais ou menos 33 hectares. Tá? Além disso, também nós... 32% da área. Desculpa, corrigindo aqui a informação, 32% da área da poligonal do parcelamento será contemplada com a criação de uma RPPN. O PRAD, como eu bem coloquei, e também nós temos outros programas para tentar mitigar e diminuir a degradação que talvez esse empreendimento venha a causar na região. Obrigado. Então, até o momento a gente recebeu essas duas perguntas. Então, qual é o procedimento que a gente vai adotar agora? A gente vai dar mais um intervalo de 5 minutos. Né? Eu convoco a todos que se interessarem
a apresentar nesse período de 5 minutos perguntas, questionamentos, apontamentos para que a gente possa trazer para a audiência pública. Caso nós não tenhamos mais perguntas ou as perguntas que chegarem, a gente irá responder no segundo bloco, depois de 5 minutos de mais intervalo, e nós iremos encerrar a audiência pública a partir do momento que a gente esgotar dessa segunda rodada de perguntas, tá bom? Então a gente entra em um novo intervalo de 5 minutos e a gente volta já já.
Bem, retornamos aqui com a audiência pública do empreendimento denominado Estância Santa Paula, empreendimento de parcelamento rural, parcelamento de solo urbano, perdão, e a gente deu mais um tempo para poder verificar a possibilidade de chegar mais perguntas e contribuições, não chegaram. Então, como já tinha antecipado, nós vamos passar para uma rodada final de encerramento, né, tanto dos empreendedores quanto também do Brasília Ambiental, esclarecendo, né, que a população, nos próximos 10 dias, podem, utilizando pelos mesmos canais que aqui foram divulgados, tanto telefone quanto e-mail, podem estar encaminhando as suas contribuições e as suas observações em relação ao empreendimento. Tá? Então eu passo a palavra para os empreendedores já para a gente encaminhar para o encerramento. Fique à vontade. Agradeço a participação de todos, a disponibilidade do Alisson, do Ibram, tá? Tá disponibilizando esse espaço para a gente estar fazendo a transmissão, né? Eu acho que a audiência pública é um processo altamente produtivo, onde toda a população tem a possibilidade de estar participando do licenciamento, estar dando suas contribuições, fazendo seus questionamentos, tirando suas dúvidas em relação ao processo de instalação do empreendimento. É um processo válido e é muito bom quando a população participa e envia seus questionamentos e a gente faz tudo de forma transparente e de acordo com a legislação. Minha parte também agradecer a participação de todos, né? Lembrar que toda essa audiência vai ficar disponível no YouTube e as contribuições que porventura sejam feitas, estaremos aqui plenamente disponíveis para responder e para complementar o que for necessário. Obrigado mais uma vez, agradeço ao Ibram, agradeço na figura do Alisson. Obrigado. Então a gente encaminha para o encerramento. Só antes, reafirmar, né, que a gente mantém esse material disponível no nosso canal oficial do Brasília Ambiental e que as perguntas e questionamentos podem ser encaminhados nos próximos 10 dias para efeito da audiência pública. Entretanto, eu sempre reforço que o processo de licenciamento ambiental é um processo público e a qualquer tempo a população ela pode estar procurando o órgão, tanto por meio da ouvidoria, quanto os nossos canais de comunicação em geral, para solicitar reunião, para apresentar requerimento, para apresentar solicitação de cópia de processo, para que a transparência e a oportunidade da participação popular ela sempre esteja priorizada, né, dentro de um processo de licenciamento ambiental, tendo em vista que o meio ambiente é de uso comum e de interesse de todos. Então a gente encerra essa audiência pública, agradecendo a todos pela audiência, tanto no momento esse agora, como também os próximos, os que irão assistir esse vídeo depois da realização da audiência pública. A gente entende que esse é um mecanismo muito permeável, que ele permite a participação de todos e que ele dá a questão da participação popular e da democracia dentro do processo legal de forma respaldada, de forma legal, de forma tranquila, e é esse o objetivo do Brasília Ambiental, é fazer com que o devido processo legal possa acontecer para que a gente consiga entregar para a população do Distrito Federal uma Brasília mais sustentável. Então, obrigado a todos e uma boa noite.